Olá! Compartilho com vocês novamente a pregação deste final de semana. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. E hoje quero falar sobre a multidão inconstante. A multidão como um personagem também que está ao redor da cruz. E trago como base para a nossa reflexão o texto de Marcos, capítulo 11, os versículos 1 a 11, que nos é relatada a entrada de Jesus em Jerusalém, montado num jumento, onde ele é saudado, aclamado como rei. E esse é um texto que nos é conhecido. E a entrada triunfal de Jesus, à primeira vista, foi um espetáculo, podemos dizer, até estranho. A caminho de Jerusalém, Jesus enviou 2 discípulos adiante dele até Betfagé para conseguir um jumentinho. E eles voltaram conduzindo o animal. Jesus monta nesse jumento e inicia seu movimento em direção à cidade de Jerusalém. Betfagé significa lugar de figos, e perto estava então Betânia, a mais conhecida na tradição bíblica por ser a aldeia onde Jesus pernoitava em suas viagens e hospedava-se na casa de Marta e Maria. E olhando em retrospectiva e para a profecia então do Antigo Testamento, no entanto, a história não é tão estranha assim. A mensagem da cena foi que Jesus era o rei oferecendo-se ao povo. E Zacarias havia profetizado isso. Em Zacarias 9:9 diz: Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E agora Jesus estava dando vida a essa história diante dos seus olhos. E ao entrar, todos então na cidade de Jerusalém estendem os seus mantos com um tapete para Jesus passar. E eles também traziam ramos de palmeiras, símbolo de vitória, que cobria com eles então o chão, e agitavam essas palmeiras no ar jubilosamente com muito entusiasmo. E cantavam canções como Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, que Deus abençoe o rei de Davi, o nosso Pai, o reino que está vindo, Hosana a Deus nas alturas do céu. Esse é um versículo desse texto de Marcos 11. E a cidade de Jerusalém estava num alvoroço. A multidão, com Jesus à frente, também invadiu o templo. E ali Jesus expulsou todos os que estavam comprando, vendendo, virou as mesas dos cambistas, expulsou os animais. As autoridades ficaram furiosas, mas as pessoas estavam maravilhadas. E essas pessoas comuns proclamaram Jesus como rei. Na verdade, não poderia ter acontecido sem elas, sem a multidão. Mas dentro de 5 dias, essa mesma multidão estará gritando palavras bem diferentes. Dê-nos Barrabás, livre-se de Jesus, crucifiquem-o. Estavam tão perto de se rebelar que Pilatos não pôde fazer nada, a não ser dar ao povo o que eles queriam. E essas pessoas comuns também ajudaram a colocar Jesus na cruz. Não poderia ter acontecido também sem elas. A inconstância da multidão é endêmica na sociedade humana. Hoje nós nos deparamos com a sua inconstância também. As pessoas facilmente são manipuladas pela mídia, pelas opiniões políticas que os deixam vulneráveis. Em diferentes âmbitos da sociedade, a multidão se deixa influenciar e busca sempre também ser beneficiada.
Mas o que fez a multidão que seguia Jesus no domingo de Ramos mudar tanto, a ponto de mandar crucificá-lo 5 dias depois, na Sexta-feira Santa? Primeiro, o seu entusiasmo com pessoas que estão enganando. Conforme os relatos, a popularidade de Jesus ela se manteve, mas essa popularidade ela era frágil. E quando os manipuladores da massa entraram em ação na quinta-feira à noite e na sexta-feira de manhã, as pessoas foram convencidas com facilidade. Segundo, o entusiasmo com heróis do passado. João Batista foi considerado profeta e eles viam e respeitavam a sua autoridade sim como profeta. As pessoas conheciam a história de João Batista. A multidão tinha uma visão sobre o passado e não negava essa autoridade de João Batista. Mas mesmo com uma visão correta do passado, de quem era João, não impediu de fazer a Jesus algo pior que Herodes fez com João. Terceiro, o entusiasmo para expor o mal. Jesus contou, logo em seguida a esse texto, nós encontramos a parábola dos lavradores. E para mostrar como as pessoas usam a Deus, Deus confia a elas para o ganho pessoal. E as pessoas não só não desenvolveram o que é dele, mas estão prontas a desafiar a Deus e até assassinar o seu filho. Logo após, Jesus conta então a parábola e os sacerdotes e mestres da lei tentaram prender Jesus, pois sabiam que eles eram alvo dessa parábola, mas tinham medo do povo. O povo sabia quão escrupulosos eram os seus líderes, mas isso também não os impediu de mudar de lado. As pessoas sorriam na quinta-feira, ouvindo a parábola, na qual os lavradores assassinaram o filho do dono para que pudesse ficar com a propriedade. E as mesmas pessoas na sexta-feira ajudam os seus líderes a fazer exatamente isso, matar o filho do dono, Jesus. Saber o que é errado e gostar de ver o mal exposto não é suficiente para garantir que nós não faremos parte deste mal. Quarto, o entusiasmo por atos violentos. O desejo de se rebelar pode facilmente ser manipulado por um líder inescrupuloso. As autoridades manipularam a multidão. Eles começaram a se revoltar contra Jesus em favor dos chefes e dos sacerdotes. E quinto, o entusiasmo por Jesus como mestre. No decorrer daquela última semana, os evangelistas registraram muitas vezes o entusiasmo da multidão por Jesus. Mateus fala isso. Este é o profeta Jesus, o Nazaré da Galileia. Marcos também nos relata nesse mesmo capítulo 11, porque toda a multidão se maravilhava com a sua doutrina. E ainda em Lucas também nos diz, e todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo a fim de ouvi-lo. O seu entusiasmo era certamente inevitável, mas não suficiente. Mesmo depois, eles mudaram de opinião e disseram: crucifica-o. O entusiasmo por Jesus como mestre também não nos impediria de crucificá-lo em pleno século XXI. Ouvir a sua palavra e se maravilhar com o seu ensino é ótimo, mas não o suficiente. A multidão havia entendido os seus ensinamentos e mesmo assim o crucificaram. A aceitação da multidão foi superficial. E a nossa? Quão profunda é a nossa aceitação por Jesus?
Desde cedo em sua vida, Jesus pôs o dedo na ferida das pessoas. E ele disse que eram como ovelhas sem pastor. Mateus 9,36 nos fala isso. Não pertenciam a ninguém, não tinham quem os guiasse, protegesse e cuidasse. E Jesus utilizou um refrão poético na sua parábola do bom pastor. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Embora o povo tivesse líderes, Jesus sugeriu que tinha que ter um pastor de verdade. A multidão foi deixada à deriva para seguir o seu próprio caminho, como ovelhas sem pastor. A multidão, ela não pertencia a ninguém. E isso nos traz ao significado da cruz. Duas coisas acontecem ao mesmo tempo. O que os homens estavam fazendo e o que Deus estava fazendo. Do ponto de vista humano, o mal estava vencendo o bem. Mas do ponto de vista divino, o bem estava vencendo o mal. Os homens, a multidão, crucificaram Jesus, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O bom pastor estava dando a sua vida pelas ovelhas. E Jesus havia relembrado a profecia ao sair da Santa Ceia, quando ele diz: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus reconhecia o coração pecaminoso do ser humano como um problema e tomava as medidas para corrigi-lo em sua raiz. A graça de Deus agiu diante da inconstância do ser humano e da multidão, e é para esses que ele oferece perdão e uma nova vida. E dando uma última olhada então para a multidão de Jerusalém, 50 dias depois mostra-nos a diferença que a cruz provocou na inconstância da multidão. Pedro, em Atos 2, versículo 23, disse: Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Em seu sermão de Pentecoste, ele abordou a mesma questão da ação dupla na cruz. A multidão estava fazendo o mal, mas Deus estava transformando o mal em bem, oferecendo perdão e uma nova liderança a um povo sem líderes. A multidão, com o coração ferido, ao ouvir essa pregação de Pedro, se perguntou: o que deveriam fazer? E Pedro lhes disse que se arrependessem e fossem batizados e recebessem o dom do Espírito Santo. E nasce então a Igreja Cristã com homens e mulheres que não se intimidaram e afirmaram: devemos obedecer a Deus e não aos homens. Que diferença, né? Assim a multidão perde a sua inconstância. E qual foi o segredo? Eles responderam ao amor de Deus manifesto na cruz. Comprometeram-se com Jesus Cristo e foram transformados pelo Espírito Santo. Eles encontraram o pastor e o pastor os encontrou. E nós pertencemos à multidão inconstante que horas é a favor de Cristo e outras é contra Ele? A cruz nos mostra para onde uma atitude assim nos conduz. Hoje ainda crucificamos Jesus quando cometemos injustiças, quando a liberdade e direito é negado, a verdade é escondida, em cada vítima sacrificada, nas pessoas que são ameaçadas, quando o necessitado é negligenciado, na discriminação.
Mas pode ser diferente em nossos dias, pois Cristo ressurreto, oferece a si mesmo como pastor para os que não têm pastor. Ele quer nos transformar em pessoas comprometidas com seu perdão e amor, demonstrado na cruz do Calvário. Que você possa avaliar a sua vida e buscar esse bom pastor para te conduzir. Medite sobre isso e que Deus te abençoe. Convido você a um breve momento de oração. Querido Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esta palavra. A multidão inconstante nos mostra, ó Senhor, quão frágil nós como seres humanos também somos, quão inconstante nós somos e o quanto nós também precisamos rever, ó Senhor, a nossa posição diante de Ti. Se estamos contigo ou contra Ti, se confiamos, seguimos e nos comprometemos contigo ou se negligenciamos o nosso compromisso. Assim, Senhor, que Tu possas estar conosco nesse tempo de Quaresma, nesta última semana, que possamos refletir, ó Senhor, também sobre a nossa vida, sobre o nosso pecado, sobre a nossa condição diante de Ti. E que seja o tempo, ó Senhor, em que nós reavaliamos o nosso compromisso contigo. Pedimos que Tu nos conduza, que Tu estejas conosco, que Tu nos perdoe e nos transforme também em pessoas e na multidão que escolhe seguir o bom pastor. Deus amado, queremos estar colocando diante de Ti, ó Senhor, o momento que nós vivemos. Todas as pessoas que sofrem, pelas pessoas que estão doentes, enfermas, nas suas casas, nos hospitais, por todos aqueles, ó Senhor, que nós conhecemos que estão com Covid. Lembramos de todos os demais enfermos que lutam com suas enfermidades, doenças, como câncer e tantas outras, que também se abatem neste tempo. Ó Deus, visite a cada um, coloque a Tua mão sobre eles, cure-os, fortaleça-os nesse tempo. Que a Tua graça e Teu amor como bom pastor também se estenda sobre eles. Esteja conosco como igreja, como comunidades também, Senhor, nos fortalecendo na nossa fé e na certeza, ó Senhor, de que nós confiamos num Deus que se faz presente e que demonstra tamanho amor em seu Filho Jesus Cristo, que vem como Rei sim, mas também como Senhor Salvador, que quer nos libertar de todo o pecado, de toda injustiça, e quer sim nos perdoar e assim nos dar deste amor que é tão grande. Por isso, Senhor, derrame sobre nós deste Teu amor neste tempo, e que assim nós possamos vivê-lo também na nossa vida diariamente. Derrame sobre nós a Tua bênção e do Teu cuidado, hoje e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Lembro que a princípio o nosso culto de Sexta-feira Santa está mantido às 8h30 e também o nosso culto de Domingo de Páscoa, também na parte da manhã, às 8h30, com Santa Ceia. Sejam todos bem-vindos, uma abençoada e feliz Páscoa e até o nosso próximo encontro.